Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas. Hoje nós vamos continuar falando sobre os sistemas auxiliares. Vamos falar sobre o sistema de arrefecimento. Como vocês já sabem, existem vários sistemas que a gente chama de auxiliares para poder auxiliar no funcionamento dos motores, né? E hoje a gente vai falar do sistema de arrefecimento. O que esse sistema de arrefecimento ele faz? Bom, ele é um conjunto de dispositivos eletromecânicos que controla a temperatura dos motores de combustão interna. Como assim ele controla? Bom, ele busca reduzir a temperatura para uma temperatura ambiente. É por isso que chama arrefecimento e não resfriamento. Tá? Primeiro vocês têm que entender o seguinte: o motor ele gera calor. Tá? O motor ele gera trabalho útil, ele tem um certo trabalho para vencer as resistências, que é o atrito, ele libera gases de escape, ele tem perdas por radiação, né, radiação direta, e parte desse trabalho ele é transformado em calor. A energia, quando eu queimo combustível, parte dela vira calor. E esse calor ele vai para o sistema de arrefecimento e tem que ser eliminado. Tá? Para vocês terem uma noção melhor do calor total da combustão aqui, ó, mais ou menos 35% vira trabalho efetivo, 28,5% tem que ser perdido pelo arrefecimento, 25% vão para os gases de escape, em torno de 6,5% vai ser perdido por atrito dentro do motor e 5% é perdido por radiação. Tá? Então nós vamos nos preocupar agora com esse percentual aqui de 28,5% aproximadamente. Claro que isso aqui varia de motor para motor, isso aqui é uma média, tá, gente? Então nós precisamos esfriar esse motor para que não tenha problemas. Tá? Então o objetivo, como a gente já falou, é manter o calor, a temperatura, melhor dizendo, entre 85 e 95 na grande maioria dos motores. E como é que ele faz isso? Bom, ele pega um meio arrefecedor, que pode ser ar ou água, a gente vai já falar, e esse meio entra em contato com as partes aquecidas do motor, absorve o calor e transfere para o meio ambiente. Tá? Então a gente vai ter um fluido, né, que pode ser ar ou água, rodando aqui dentro, e aí esse fluido vai entrar em contato com o meio e trocar calor. Por que eu não posso ter uma temperatura muito alta aqui no motor? Bom, você lembra que o motor ele trabalha com espaços muito pequenos aqui, é tudo muito delicado, muito justo, vamos dizer assim. E quando eu esquento o meu material aqui, ele dilata, não é? Vocês já viram isso. Quando eu esquento alguma coisa, ele aumenta de tamanho. Esses milímetros que vão aumentar e diminuir aqui são um problema para o meu motor. Então, eu tenho que manter esse motor sempre a uma temperatura constante ou muito próxima, né, sem grandes variações, para que eu não tenha esse problema de dilatação térmica aqui, principalmente no cilindro e nas válvulas. Então, os tipos de arrefecimento. Como eu disse, a gente tem o sistema a ar, né, que pode ser de circulação livre ou forçada. Circulação livre é aquele que a gente tem o ar passando pelo motor sem nenhum tipo de força, nenhuma ventilação forçada, nada assim. E o sistema ar-água, que é o termosifão, que pode ser em dois tipos também, o termosifão ou circulação forçada, que seria a mesma coisa. Então, quando eu tenho forçada aqui, ou circulação forçada, é porque eu tenho uma ventoinha girando aí em algum local, tá? Esse aqui é um sistema termosifão, onde eu não tenho ventilação forçada, também não tem hélice. E aqui é um sistema onde eu tenho a hélice aqui, ó, tá vendo? É um sistema de circulação forçada. No sistema a ar, o de circulação forçada é do mesmo jeito. Eu tenho uma hélice, só que eu não tenho água no sistema, é só ar. Tá? Falando um pouquinho sobre o sistema de arrefecimento a ar, né? O meio ar. Quais são as vantagens que esse sistema tem? Primeiro, o projeto é muito mais simples, a construção, tudo é muito simples. Né? Não requer reservatórios e tubulações para passagem de água. Então, com isso, eu tenho um menor peso por cavalo. Isso vai ter um motor menor para a mesma potência. Não tem nada corrosivo, não deixa incrustações, ou seja, é um sistema muito simples, não evapora, não congela, ou seja, qualquer condição que eu botar com meu motor, ele vai funcionar.
É utilizado, então, na maioria dos motores 2 tempos, que já não são tão utilizados mais, mas principalmente em pequenas máquinas que são transportadas pelo próprio operador. Aquelas máquinas de cortar grama, e esses outros tipos de máquina que vocês já viram aí, que são pequenas e que são carregados pelo homem. E quais são, então, as desvantagens desse sistema? Bom, as desvantagens, ele possui baixa densidade, ou seja, eu preciso de muito ar para esfriar, em relação à água, né, claro, para esfriar esse motor. Ele também tem um baixo calor específico, ou seja, ele não transfere calor tão bem. Isso me gera um problema, que a temperatura acaba não ficando uniforme no meu motor. Tá? E também eu não tenho um dispositivo para controlar a temperatura do motor, ou seja, ele pode esquentar, ele vai ter muita variação de temperatura. Dependendo da rotação do motor, ele pode variar a temperatura. Aqui eu coloquei uma foto de um sistema de circulação forçado de ar, que era o do Fusca. A gente tinha uma ventoinha, tá, que jogava o ar nessas aletazinhas aqui, ó, tá vendo? Para poder resfriar o motor. Então, como é que funciona esse sistema? Ele tem no bloco do motor essas aletas aqui, ó, que aumentam a superfície de contato. Então, quando o ar passa, ele tem uma maior superfície aqui para poder resfriar. Estão vendo aqui na moto? A gente tem essas aletas. Tá? Todo mundo já deve ter prestado atenção nas motos que tem esse negócio aqui no motor. Para que é isso aqui? Para aumentar a superfície de contato e fazer com que o ar circule de uma maneira melhor, mais rápida e transfira mais calor, então. E o sistema ar-água? Bom, o sistema ar-água, ele usa tanto o ar como a água para ser meios arrefecedores. Como assim? Bom, a água vai absorver o calor dos cilindros e transferir para o ar através de um radiador, tá? Que é o que vocês estão mais acostumados nos carros. E, como eu disse antes, ele pode ser termosifão ou circulação forçada. O termosifão, basicamente, eu tenho o radiador, tá? E eu tenho a minha água circulando livremente aqui. Eu não tenho válvula termostática nem bomba d'água, que a gente vai ver já. Tá? Então, a água circula. Qual que é o problema aqui? Eu tenho que ter tubulações bem largas para que essa água circule, senão eu vou ter problema, né? Não vou conseguir fazer com que ela circule. E o movimento da água também é lento, porque ele depende da própria densidade da água. Então, a água esquenta, fica menos densa, sobe, vai passar pelo radiador, esfria, fica mais densa, desce, enfim, cria uma circulação natural. Aqui a gente tem um exemplo de uma moto, né? Vocês podem ver que o motor não tem aletas aqui, a circulação é só pelo radiador, tá? E o ar passa aqui e a água vai passando aí dentro, vai sendo trocado essas calorias. E o sistema de circulação forçada, que é o que a gente está acostumado a ver nas máquinas agrícolas, que é o que interessa para a gente mesmo, é um sistema muito parecido com o termosifão, porém ele tem uma bomba d'água e uma válvula termostática. A bomba d'água é para dar pressão nesse sistema e a válvula termostática é para impedir a passagem desse líquido quando a temperatura está fria. Então ela só abre quando a temperatura chega numa determinada nível estabelecido pelo fabricante. Então vocês percebem aí que o vento vai passar pelo radiador, né, vai trocar calor aqui, vai esfriar, a água desce, passa pela bomba, a bomba vai jogar e aí eu preciso de tubulações bem menores e vou ter essa água circulando mais rápido no meu sistema, o que também facilita. Aqui essa outra parte aqui de trás, gente, é o aquecedor que vai para dentro do carro, quando a gente liga o ar quente. Aí ele pega a água aqui que o motor esquentou e vai para dentro do carro. É um outro trocador de calor também. Tá? Para que vocês entendam melhor, então, tá aqui um esqueminha girando, um gifzinho aqui, ó. Então a água vai passar por dentro do meu motor aqui, tem canaletas, né? Vocês devem ter visto quando vocês viram as fotos do bloco, o cabeçote tem vários furinhos ali, alguns para passagem de água, outros para passagem de óleo. Então a água vai passar para trocar esse calor aqui quando o meu motor está trabalhando, e aí essa água quente vai fazer a válvula abrir e essa água quente vai passar para cá, vai passar pelo radiador. Esse radiador tem as aletas aqui que vão esfriar esse ar, porque o vento vai estar passando por aqui. Eu tenho uma ventoinha aqui, por isso que é forçado. E aí essa água mais fria, né, vai passar na parte de baixo. Eu vou ter minha bomba d'água que vai fazer o processo todo de novo. Tá? Essas tubulações são bem finas, não são desse tamanho, só para que vocês entendam melhor.
Aqui a gente tem uma foto da válvula termostática, como é que ela funciona. Ela tem uma mola aqui e ela é feita com um produto aqui dentro que, quando chega na temperatura calculada, programada, perdão, ela vai abrir, né, empurrar isso aqui e a água vai passar, certo? Por que que isso é importante, gente? Quando eu estou no frio, uma região fria, ou quando meu motor está muito frio, ele vai ter uma dilatação térmica que ele vai encolher, né? Então, o que eu preciso é que esse motor esquente o mais rápido possível. Então, essa válvula vai se manter fechada até que a temperatura, na grande maioria dos motores, chegue próximo a 80 graus. Aí, quando chega nessa hora, ela vai abrir, tá? Isso aqui sobe, ela abre, e aí a água vai começar a circular. Então, vai passar por aqui e vai ser liberada para o radiador, e aí vai começar a funcionar normalmente. Então, tirar a válvula termostática pode ser um problema, porque o meu motor pode demorar muito a esquentar, principalmente em regiões frias, né? Isso vai acontecer. E a minha bomba d'água, que é essa pecinha que está aqui, ó, ela tem essas aletas que ficam girando. Para quê? Isso aqui vai montado dentro do motor, né? Tá vendo o retentorzinho aqui? Que é para dar pressão nessa água, fazê-la girar aqui sob pressão e circular o mais rápido possível aqui dentro para fazer essa troca de calor, tá? Mas quem faz de fato a troca de calor é o meu radiador. Estão vendo essas aletazinhas aqui, ó? Então aqui dentro tem vários caninhos bem fininhos, tá? E a água vai entrar aqui quente, né? E sair aqui embaixo mais fria. Então a água vai entrar aqui e vai passar por esses tubinhos aqui, ó. São várias canaletazinhas que tem aqui dentro. Ela vai passar, tá? E essa ventoinha aqui, que vai estar girando, ou o próprio movimento, a velocidade do carro, o vento passando, vai estar fazendo a troca de calor aqui, exatamente como no sistema a ar puro. Só que naquele outro sistema eu tenho aletas direto no motor, né? Aqui eu tenho uma troca mais eficiente. Então o ar passa por aqui, rouba a caloria da água, ela vai esfriando e aí vai entrar no motor de novo nessa parte de baixo, aí, como vocês estão vendo. Aí a bomba d'água vai fazer o processo de circular isso aqui. Caso a válvula termostática esteja fechada, essa água vai circular só aqui dentro do motor, estão entendendo? Ela continua circulando, mas só aqui dentro do motor, tá? Porque a bomba d'água continua fazendo ela girar, mas ela só gira aqui dentro. Quando a válvula abre, aí ela gira por todo o sistema.